Shabbat Shalom. O tema da mensagem para essa Parashá 22, Vayihel, ele reuniu, o servo escolhido e o servo habilidoso. Existem diferença entre o servo escolhido e o servo habilidoso. Senhor nosso Pai, te damos graça mais uma vez pelo teu amor, pela tua bondade, pela tua presença nesse lugar, pelos teus ensinamentos. Nos ajude a compreender tudo aquilo que o Senhor deseja nos ensinar, em nome de Yeshua, e que possamos estar pronto e preparado para seguir adiante no caminho que o Senhor tem para percorrermos através de Yeshua na tua direção. Que possamos compreender e à medida que vamos compreendendo, aprendendo, que sejamos desejosos de implementar essas situações na nossa vida, nos desvencilhando do velho para recebermos o teu novo através de Yeshua, é o que eu lhe peço. Beshem Yeshua HaMashiach. Tema da mensagem então dessa semana: o servo escolhido e o servo habilidoso. Nessa Parashá 22, Vayihel, ele reuniu, nós observamos o contraponto de dois tipos de servos. Dois homens foram escolhidos por Hashem para realizar toda a espécie de talento artístico dentro da casa de Hashem. Foram separados para desenvolverem de forma sobrenatural as obras necessárias ali para a edificação do Mishkan. Betzalel, que significa Hashem é o meu padrão, e Oholiav, que significa Hashem é o meu pai. Em Shemot, Êxodo, capítulo 36:1, nos ensina que estes dois homens deveriam se unir a outros homens hábeis para fazer esta obra. Contudo, a liderança desse trabalho foi confiada nas mãos destes dois homens separados, que deveriam fazer tudo de acordo com as instruções de Hashem. Muitas pessoas hoje desejam servir a Hashem. É verdade. Porém, do seu próprio modo, do seu próprio jeito. E isso não dará certo. Por esse motivo, muitas pessoas têm falhado, principalmente em obedecer. Hashem normalmente envia duas pessoas para liderar e realizar a sua obra. Mas, contudo, entretanto, precisa ser feito da forma que Hashem definiu. O Mishkan era desmontável para fazer as viagens e remontado. E de acordo com as necessidades ali de desgastes naturais, as suas estruturas eram reparadas por estes especialistas. Nenhum tabernáculo móvel nunca foi destruído. E as obras das mãos daqueles homens eram renovadas no seu serviço a Hashem. E desta forma, seguiu até a construção do Templo de Salomão, que preferiu, por ele, escolher e colocar à frente para realizar as obras dentro da casa de Hashem, um único homem habilidoso. Um homem que não havia sido escolhido por Hashem,
não temia do nome de Hashem. Este homem, filho de uma mulher da tribo de Naftali, cujo significado é disputa. Naftali significa disputa. Naftali, um dos filhos de Jacó, com Bila, a serva de Raquel, que disputava com a sua irmã Léa a atenção do seu marido Jacó. O nome do homem escolhido por Salomão para cuidar da obra na casa de Hashem era Hirão, cujo significado é irmão de um poderoso. Este homem fez uma sutil modificação no projeto original do templo, que Meler Davi entregou, confiou sobre a responsabilidade do seu filho Salomão. E nessa sutil modificação, ele incluiu no projeto 2 colunas, 2 fundamentos, e ainda atribuiu nomes para essas colunas. Situação que nunca foi ordenada por Hashem para ser feita. Melahim Aleph, 1 Reis, capítulo 7, versículos 21 e 22. Ele erigiu as colunas do pórtico do templo. Ao construir a coluna da direita, deu-lhe o nome de Yahim, estabelecer. E ao construir a coluna da esquerda, chamou-lhe de Boaz. A força está nele. O topo das colunas possuía a forma, preste atenção, lírios. Assim foi terminado o trabalho das colunas. As 2 colunas na entrada do templo, uma à direita, outra à esquerda, foram coroadas com lírios. Provavelmente lírios de lótus. Um símbolo pagão, e estas colunas juntas, pelos seus nomes, expressam: Deus estabelece na força que está nele. Sabemos que a coluna da esquerda, chamada de Boaz, ficou à destra de Hashem. E Boaz foi o bisavô de Meler Davi, do qual veio o Mashiach Yeshua, que reinará com cetro de ferro durante todo o milênio. Porque assim, dessa forma está escrito. Porém, a misteriosa coluna da direita, que seria a esquerda de Hashem, requer uma ordem, uma nova ordem para ser estabelecida como um direito sobre toda a terra. Esses pilares construídos por Hirão no templo de Salomão não deveriam estar lá, naquele lugar, naquele templo, um templo que foi destruído e sobrou alguns fragmentos do muro externo. Esses pilares construídos por Hirão escondiam múltiplas camadas de significados, muitos símbolos ocultos, esotéricos, destinados ao profano, com o objetivo de igualar
as obras de Hashem com as obras dos deuses que chegaram há pouco e deuses, na verdade, não são. Cuidado para não trazer o esotérico para dentro da casa de Hashem, para dentro da sua vida. Tem pessoas que consultam tudo antes de sair da sua casa, menos Hashem. Cuidado com o esotérico na sua vida. Estas duas colunas estavam posicionadas como se fosse um portal de passagem para o misterioso e fazem parte de muitas construções que sustentam até os dias de hoje algumas sociedades nem tão secreta mais, contrárias aos planos de Hashem. Alguns estudiosos dizem que havia um templo na cidade desse Irã, uma réplica dessas colunas, da mesma forma. Muitas pessoas desejam servir a Hashem, porém, têm desejado servir do seu próprio modo. E quando isso ocorre, normalmente essa edificação será estruturada sobre duas colunas. Sobre a coluna, que é o Mashiach, e sobre a coluna dos seus próprios desejos, da sua própria ambição. E essa edificação tem se ruído ao longo do tempo. Tanto o Mishkan, tabernáculo móvel, quanto o Beit HaMikdash, o templo de Salomão, foram edificados para que Hashem habitasse naquele lugar. O Mishkan existiu para unir o povo de Israel. Betzalel e Oholiav trabalharam com pessoas habilidosas que se uniram voluntariamente a eles. Unidade. Porém, Hiram, o líder definido por Salomão para as obras no Beit HaMikdash, no templo de Salomão, trouxe o exercício de forças ocultas, místicas, que operam até os dias de hoje em toda a terra, com as suas duas colunas. Utilizou-se de mão de obra escrava, colocando o próprio povo de Israel sobre trabalhos forçados. Sempre haverão os obreiros escolhidos e separados por Hashem, para trabalharem e promoverem a unidade. E também os obreiros habilidosos de Hassatã, que tem como propósito escravizar as pessoas. Que para atingir seus objetivos, utilizam de tudo que tiver ao seu alcance. Utilizam de magias, ciências ocultas, ainda que isso traga malefícios sobre a sua própria vida e sobre a vida de outras pessoas amadas ao seu redor. Fazendo dessas pessoas escravas, se necessário for, porque para estes o mais importante é concluir as obras das suas próprias mãos. Não importa o que seja feito. As Escrituras falam sobre os obreiros da iniquidade. Terlim, Salmos 53,
versículo 5, na Esther, nas demais, versículo 4. Será que os obreiros da iniquidade nunca aprenderão? Eles devorarão meu povo, como se estivesse comendo pão, e nunca clamam a Deus. Estes obreiros da iniquidade são fiéis aos seus deuses. E estão sempre sensíveis às suas instruções. Hoje nós temos pessoa trocando de sexo, mas não troca de time de futebol. Seus deuses não trocam, eles não deixam os deuses dele. Se misturam com o povo de Hashem, sempre buscando uma oportunidade para propagar o mal. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 13. A verdade é que estes homens são pseudo-shaliahim, emissários, e eles mentem a respeito de seu trabalho e se passam por emissários do Mashiach. Essas pessoas mentem sobre seu trabalho e tentam se passar por ovelhas, por pessoas enviadas por Yeshua. Mas a vida delas não refletem a vida do Mashiach. E cedo ou tarde, isso será denunciado. Shaul nos adverte sobre estas pessoas e também nos alerta, nos deixando claro que estas pessoas fazem parte de outra raça, uma raça não humana. Filipenses 3, versículo 2. Cuidado com os cães, estes praticantes do mal. Pessoas que se comportam como cães, que latem, mordem, ameaçam, oprime outras vidas, deixando um rastro de destruição por onde elas passam. Existem pessoas que por onde passam levam confusão. E acredita que a confusão é provocada por outras pessoas. Onde elas vão, elas levam confusão. Se isto tem ocorrido com a sua vida, de forma recorrente, pondere no que está errado na sua vida. Que você possa ter força para se inclinar na direção de Hashem, para que a sua vida possa ser restabelecida corretamente sobre a rocha sólida, que é Yeshua. E pare você de criar confusão para que a sua própria vida e para que a vida de outras pessoas sejam preservadas. Todas as pessoas nessa terra, sem exceção, têm algum tipo de chamado de Hashem. Todos nós temos algum tipo de chamado de Hashem. Todas as pessoas. Porém, se você receber um chamado de Hashem que impede você de cumprir a Torá na sua vida, pare. Pare tudo. Alguma coisa está muito errada, muito fora do lugar na sua vida. Eu estou falando Torá, antiga aliança. Você está envolto de confusões e Hashem não é senhor de confusão. Para. Hashem não trouxe a Torá para nos trazer confusão, para trazer confusão para a nossa vida. Reveja a sua própria vida, como nós ensinamos aqui, todo o seu Dat Mashiach. Não é para ver a vida do seu marido, não é para ver a vida do seu vizinho, não é para ver a vida da sua esposa, do seu filho. É a sua vida. Reveja a sua própria vida, a sua vida com Hashem. E pare de atribuir a culpa ao seu marido, a culpa à sua esposa, a culpa aos seus filhos.
Reveja você a sua própria vida. E deixe de se auto-enganar. Cada um de vocês tem sido convidados aqui a edificar a sua própria vida, que é um tabernáculo provisório de Hashem. E então você estará pronto para se unir a outras pessoas, unidade, que estão caminhando na mesma direção de Hashem. Acaso caminharão dois juntos se não há acordo? Mas tem pessoas escolhendo ir para o inferno para não arrumar confusão com a outra pessoa. Sempre que depender de vós, tenha paz com todos. Mas não se permita ser arrastado para o inferno. Deseje caminhar na mesma direção de Hashem através de Yeshua, e você poderá ser usado poderosamente para edificar muitas outras vidas. Precisamos nos posicionar de forma clara e urgente. Não temos tempos para mais nada. 1 Reis 18, 21. Eliarro pôs-se diante do povo e disse: por quanto tempo vocês ficarão pulando para frente e para trás, entre duas posições? Se Adonai é Deus, sigam-no, mas se Baal é Deus, sigam-no. O povo não lhe respondeu nenhuma palavra. Não se engane mais, ainda que você tenha muitas habilidades, sem a Ruach HaKodesh, não teremos como edificar nada sobre a rocha sólida que é Yeshua. A única edificação duradoura, a única edificação Leolan Vaed, a única edificação que vai suportar, passar e resistir pelo fogo naquele dia. A única edificação de valor, a única edificação que produz o fruto da justiça de Hashem. O fruto que Hashem espera encontrar em nós naquele dia. Shaul HaShaliach foi um bom construtor. Romanos capítulo 1, versículo 1. De Shaul, servo do Mashir Yeshua, Shaliach, emissário, por ter sido chamado e separado para as boas novas de Hashem. Shaul, que foi escolhido por Hashem para ser servo de Yeshua, da mesma forma que nós fomos escolhidos para servir Hashem, aqui através de Yeshua, nesta casa, nesta Beit. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 10. Usando a Hesed, a graça verdadeira que Hashem me deu, lancei o alicerce como um mestre, construtor experiente, e outra pessoa está construindo sobre ele. Contudo, que cada um seja cuidadoso sobre como constrói. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 13. No entanto, o trabalho de cada um será avaliado pelo que é. O dia o mostrará, porque será revelado pelo fogo, que testará a qualidade do trabalho de cada um. Para nós fecharmos, que cada um de vocês, sem exceção, possa descobrir para que vocês foram chamados para fazer na obra de Hashem. Que vocês possam estar separados das coisas desse mundo, pronto e preparados para edificar sobre o único fundamento sólido que existe, Yeshua, pelo poder da Ruach HaKodesh, e não edificar mais sobre fundamentos estranhos, sobre fundamentos alienígenas, que chegaram há pouco nessa terra
e deuses não são. E somente dessa forma, naquele dia, as obras das nossas mãos poderão continuar existindo. A obra do templo que foi confiada nas mãos de Salomão foi destruída. Que não seja assim com as obras da tua mão. Um outro templo está prestes para ser reerguido. E o que irá ocorrer com ele? É difícil de saber? Sem a rocha sólida, sem Yeshua como pedra angular, como pedra fundamental, que tem sido rejeitada pelos construtores, tem sido rejeitada por muitas pessoas que têm trocado Yeshua por trabalho, por coisas desse mundo que vão ficar, em breve deixarão de existir. Tem sido rejeitado. Esse templo não terá suas bases sólidas. Sobre o fundamento, sobre Yeshua, nossa obra nunca poderá ser destruída. As pessoas podem tentar até nos enganar, trazendo para o nosso meio coisas ocultas, escondidas, mentiras, como muitos têm tentado enganar a Hashem, e acreditam que é possível. Mas que na verdade enganam a si próprio. Não há nada escondido que não venha a ser revelado. Porque assim está escrito. Nada oculto permanecerá, e ainda que venham as opressões, nós seremos guardados e protegidos pelo Mashiach Yeshua. E isso se estende sobre todas as pessoas que desejarem verdadeiramente seguir nesse caminho. Caminho, Yeshua é o caminho. O único e verdadeiro caminho. Hashem errado. Hashem emet. Se procedermos corretamente, nunca, jamais seremos envergonhados. Principalmente no dia de Hashem. Então que seja assim com cada um de nós. Em nome de Yeshua, nosso Mashiach. No próximo Shabat, dia 9/3, teremos uma única Parashá, Parashá 23, Pekudei, registros. Nessa porção final do livro de Shemot, o livro da redenção, que iniciou com a libertação do povo de Israel e seguiu com a entrega da Torá no Monte Horeve, no Monte Sinai, foi selada também com o sacrifício de Yeshua no madeiro. Esta porção relata a contabilidade completa do ouro, prata, cobre doados pelo povo de Israel para o uso no Mishkan, que foi estabelecido, inaugurado por Moshe em Rosh Chodesh do primeiro mês, primeiro dia do primeiro mês. Cada parte do Mishkan foi ungida e colocada no lugar corretamente, no lugar que havia sido destinado. E como Hashem havia prometido, a sua glória preencheu aquele lugar. Que a presença de Hashem possa preencher a sua vida. E assim segue. Convoco todos a fazer essa leitura e que Hashem possa falar com cada um de vocês poderosamente em nome de Yeshua, nosso Mashiach. Que assim seja.